Antes de se chamar Florianópolis, esta paisagem já teve outros nomes e na verdade ainda tem. Ilha de Santa Catarina é o nome da ilha. Florianópolis é o nome da cidade que ocupa a ilha e também uma porção da área continental. Antes disso, foi conhecida como Maembipe, nome original em Tupi-Guarani, dado pelos índio-carijós. Na época da colónia, o núcleo urbano principal foi chamado de Nossa Senhora do Desterro, depois apenas Desterro, até receber o nome atual, Florianópolis, em 1894, que com o tempo vem sendo abreviado para o informal Floripa. A povoação iniciada por Francisco Dias Velho data de 1675, ela foi elevada à vila em 1726 e a cidade em 1823. No período colonial, esta ilha era muito mais do que um belo território cercado por baías. Ela era um ponto estratégico do sul do Brasil português. No século XVIII, a coroa portuguesa organizou aqui um sistema defensivo para proteger a entrada norte da baía da ilha de Santa Catarina. O plano foi idealizado pelo brigadeiro José da Silva Paes e começou a tomar forma a partir de 1739, articulando fortalezas que cruzavam fogo entre si e tentavam controlar a aproximação de embarcações inimigas. Hoje, 3 dessas fortalezas preservadas estão sob gestão da UFSC, com proteção também do IFAN. Entre elas, a mais monumental talvez seja a Fortaleza de Santa Cruz de Anhatumirim, localizada na ilha de Anhatumirim, hoje na área da cidade de Governador Celso Ramos. Sua construção começou em 1739 e se estendeu por vários anos. Diferente de uma fortaleza compacta, ela se espalha pelo relevo da ilha. Muralhas baixas conformam antigas baterias de artilharia, enquanto os edifícios ficam distribuídos pela paisagem. A maior parte dos materiais veio da própria região, com exceção de elementos de cantaria e do liós, o calcário português usado em escadas, soleiras e bases de canhões. Entre os edifícios mais importantes de Anhatumirim estão a Portada, com sua escadaria de liós, a Casa do Comandante, provavelmente a primeira sede do governo de Santa Catarina e associada à presença de Silva Paes, e o Quartel da Tropa, considerado o maior quartel existente entre as fortificações brasileiras, sempre lembrado por viajantes pela imponência das suas arcadas e proporções. Em 1894, durante a Revolução Federalista, a fortaleza serviu de prisão e base de fuzilamentos de revoltosos contra o governo de Floriano Peixoto. No século XX, ainda voltou a ser usada como prisão após a Revolução Constitucionalista de 1932. Depois da Segunda Guerra Mundial, tornou-se militarmente obsoleta. Foi abandonada e depredada até que, em 1979, a UFSC assumiu sua guarda em convênio com a Marinha e o IFAN. A visitação pública foi retomada em 1984 e a grande restauração foi concluída entre 1989 e 1990. Hoje, Anhatumirim é ao mesmo tempo monumento histórico e destino de turismo cultural. A fortaleza segue aberta à visitação e seu uso atual combina preservação, pesquisa, educação e lazer. Em 1777, os espanhóis tomaram a ilha de Santa Catarina. A ofensiva final começou com o desembarque em Canasvieiras, em 23 de fevereiro, e a desproporção de forças foi tão grande que não houve confronto direto. Depois dessa invasão, todo o sistema defensivo entrou em descrédito e foi sendo progressivamente abandonado. A invasão conquistou por terra a fortaleza de São José da Ponta Grossa, no norte da ilha, na atual Praia do Forte, ao lado de Juraré, a cerca de 25 km do centro de Florianópolis. O início de sua construção ocorreu em 1740 e sua posição no alto do Morro da Ponta Grossa fazia dela o segundo vértice do chamado Triângulo de Fogo. Para reforçar a defesa do flanco leste, foi construída em 1765 a Bateria de São Caetano, junto à praia de Juraré, a cerca de 200 metros da fortaleza.
A Fortaleza de São José da Ponta Grossa é descrita pela própria UFSD como um conjunto harmonioso cercado por espessas muralhas. Sua edificação mais significativa é a Casa do Comandante, um prédio de 2 pavimentos que abriga também o Paiol da Pólvora. Já a Capela de São José tem uma curiosidade rara. É a única construção de todo o sistema defensivo da ilha que manteve até hoje a sua função original. Como Onhaltomirim, Ponta Grossa também sofreu com abandono. Foi tombada em 1938 como Património Histórico e Artístico Nacional. Nas décadas de 1970 e 1980, o IFAN realizou os primeiros trabalhos de arqueologia e consolidação de estruturas. Em 1990, a UFSC concluiu a prospecção arqueológica. Entre 1991 e 1992, a maior parte dos edifícios foi restaurada. Desde então, a fortaleza é mantida e gerenciada pela UFSC e permanece aberta à visitação durante todo o ano. É inclusive a única das fortalezas sob gestão da Universidade que pode ser visitada por terra. Na Casa do Comandante há hoje uma exposição permanente com artefatos encontrados nas escavações. Além das fortalezas, a história colonial da ilha continua nas freguesias. O Ribeirão da Ilha, no sul da ilha de Santa Catarina, foi criado por Alvará Régio de 11 de julho de 1809 e se tornou uma das freguesias históricas mais importantes da antiga ilha de Santa Catarina. Ainda hoje, o bairro preserva uma paisagem urbana rara, casario baixo, frente para o mar e uma relação muito forte entre arquitetura, religião e trabalho. Seu principal marco é a Igreja de Nossa Senhora da Lapa. A tradição local e a paróquia registram que a construção começou em 1763 e que a igreja foi sagrada em 1806. Ela foi erguida com pedra, cal e azeite de baleia e se tornou o centro simbólico da freguesia. Hoje, o Ribeirão da Ilha é também um dos lugares mais conhecidos de Florianópolis quando o assunto é gastronomia. A maricultura transformou a região em referência nacional. Documentos da prefeitura registram que Florianópolis é a maior produtora nacional de ostras e o Ribeirão aparece como um dos bairros mais associados a essa produção e à culinária baseada em mariscos e frutos do mar. Ali, a paisagem colonial encontrou um novo ciclo económico. Além dos restaurantes à beira-mar, há experiências turísticas que levam o visitante a conhecer fazendas marinhas e o processo de cultivo das ostras, com degustação e passeios de barco ou lancha pela baía. A região do Ribeirão é considerada a segunda freguesia mais antiga a se desenvolver na antiga vila de Desterro, atrás apenas de Santo António de Lisboa, a freguesia mais antiga e mais emblemática da herança luso-açoriana na ilha. A freguesia de Nossa Senhora das Necessidades e Santo António foi criada por volta de 1748. Seu desenvolvimento esteve ligado à ocupação açoriana e à vida voltada para a baía, a pesca, a pequena agricultura e, mais tarde, os frutos do mar e o turismo. No centro histórico está a Igreja de Nossa Senhora das Necessidades, fundada em 1756. Ela é considerada uma das igrejas mais antigas da Arquidiocese de Florianópolis. Seu interior preserva a talha do período de transição entre o Barroco e o Rococó, e uma curiosidade muito citada é a pia batismal de madeira, única na ilha. Os barcos ancorados na enseada, o casario voltado para a baía e o movimento dos restaurantes ajudam a explicar porque o bairro se tornou um dos cenários mais conhecidos para o pôr do sol em Florianópolis. A maricultura e os frutos do mar também fazem parte dessa identidade. A produção de ostras e mariscos é base importante para a subsistência de famílias e para a gastronomia local. E enquanto o sol se despede em Santo António de Lisboa, refletindo na baía, entre os barcos ancorados e o casario antigo, a história da ilha continua em outro ritmo.
Porque em Florianópolis, Petit, o passado não está apenas nas pedras, nas igrejas ou nas fortalezas, ele também se move. O maracatu arrasta a ilha, percorre as ruas da Lagoa da Conceição durante o Carnaval, reunindo música, dança e tradição em um cortejo coletivo. Inspirado no maracatu de baque virado, ele homenageia as raízes afro-brasileiras e resgata uma presença que sempre fez parte da história da ilha, ainda que muitas vezes silenciada. A freguesia da Lagoa da Conceição, criada no século XVIII, foi um dos núcleos importantes da ocupação colonial da ilha de Santa Catarina. Ali, a vida se organizava entre a pesca, pequenas lavouras e a circulação pelas águas da lagoa, conectando diferentes pontos da ilha em um tempo em que os caminhos eram feitos mais por mar do que por terra. Nesse contexto, a presença de negros africanos escravizados foi fundamental. Eles estiveram presentes na construção das igrejas, nas fortificações, nas atividades agrícolas, na pesca e em diversas formas de trabalho que sustentaram a vida colonial na ilha. A escravidão fez parte da formação de Santa Catarina e deixou marcas profundas na cultura, nos saberes e nas práticas que atravessaram gerações. À noite, o cortejo segue em direção ao centrinho da lagoa. Lá em cima, no alto do morro, a antiga igreja de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa, com origem no século XVIII, observa, à sua frente, o chão de pedras, um calçamento histórico em cantaria, técnica trazida pelos colonizadores e executada, em grande parte, por mãos escravizadas, reflete a luz e o movimento. O som dos tambores sobe o morro, ecoa pela lagoa e atravessa o tempo. E a ilha de Santa Catarina continua contando sua história. Hoje, o que permanece é uma paisagem em que o passado ainda tem forma. Na portada de Anhatomirim, nas muralhas de Ponta Grossa, na igreja do Ribeirão ou na igreja de Santo António, diante da baía, enquanto os barcos esperam e o sol desce, a antiga ilha de Santa Catarina continua ali. E ao entardecer, quando a luz toca a água e o casario, parece possível ver, por alguns instantes, a mesma ilha que os portugueses tentaram defender séculos atrás.